Olá, meu amigo, minha amiga, muito boa noite para você. Que prazer, que alegria retornar aqui nessa nossa penúltima noite, uma noite especial, noite de decisões, noite de estudos profundos da Palavra de Deus e noite em que o Espírito Santo, com certeza, não tenho dúvidas, ele tocará, trabalhará e mudará a nossa vida e o nosso coração. Antes de abrir a Bíblia e estudarmos o tema de hoje, que é especial, eu quero falar para você sobre esse livro aqui, O Mistério da Profecia, esse livro aqui, ó. Só que esse daqui que você está vendo, ele já tem uma dona, ela ganhou o livro. Sabe quem foi que ganhou? A Regilane Barros da Costa. Ela foi a ganhadora desse livro. Ela entrou em contato aqui, aí fizeram o sorteio e ela então foi a premiada, uma abençoada. Agora, esse livro ele é um livro muito especial, por várias razões. Primeiro, esse livro que eu tenho aqui é a Bíblia. A Bíblia Sagrada, ela fala do passado, fala do presente e fala do futuro. Esse livro aqui contém as informações proféticas extraídas da Bíblia por um grande evangelista, consultor em profecias, americano, Mark Phelan. Ele é o autor desse livro. É um livro extraordinário. Se eu fosse você, eu daria um jeito de adquirir esse livro, sabe por quê? Eu comprei 300 desse daqui, ó. Um programa especial. Agora, você pode comprar 30 se você quiser, pode comprar 3, você pode comprar a quantidade que você quiser. Vai depender de você. Nós estamos em crise, todo mundo está em crise. Mas é o seguinte, o cristão cresce na crise. Tá bom? Então tá aqui, ó. Adquira esse livro, que Deus te abençoe. E agora vamos para o estudo especial da Palavra de Deus. Convido você, meu amigo, minha amiga, a pegar a sua Bíblia, eu já estou com a minha aqui, ó, e abrir a sua Bíblia nesse momento. Eu já estou abrindo a minha aqui, ó, no livro de Jó, capítulo 14. O tema de hoje é decisão, nova vida, ou um novo nascimento, enfim, recomeçar, do jeito que você quiser, vai dar certo, tá bom? Então pega a sua Bíblia aí, já estou com a minha aqui, ó, vou abrir ela no livro de Jó, patriarca Jó. Jó, ele tem uma história extraordinária na Bíblia. Eu vou pegar aqui dois versos do livro que traz o seu nome. Jó 14 é o capítulo. O versículo é o número 1 e 2. E já vai aparecer na sua tela a primeira pergunta da noite. E eu vou trabalhar em cima dessa pergunta. O homem, a mulher, o menino, a menina, o garoto, a criança, o bebê, nasce salvo ou perdido? O que tu acha? Você não tem ideia disso? Você não sabe? Então olha para cá. Você não sabe? É claro, eu sei que você não sabe mesmo, por isso estou fazendo a pergunta. Eu estou fazendo essa pergunta, sabe por quê? Porque hoje você saberá. Vou repetir, ó. O homem nasce salvo ou perdido? O bebezinho, a criança, o menino, a menina, o recém-nascido, inocente, nasce salvo ou perdido? O que você acha? Discute aí, conversa aí com o seu pai, com a sua mãe, conversa aí com quem está do teu lado. Pergunta o que ele acha. Se você sabe, ótimo. Se você não sabe, saberá agora. Mas eu vou fazer o seguinte, eu já fiz essa pergunta, agora eu vou ler contigo, eu vou ler alguns versos da Bíblia. Aí depois eu vou voltar a repetir a mesma pergunta, daqui a pouco. Se prepare. Então vamos lá. Agora você está com a Bíblia aberta em Jó capítulo 14, eu vou ler os versos 1 e 2, está escrito assim, ó. Verso 1. O homem nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação. Nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. Ah, meu amigo, agora vamos conversar um pouquinho aqui, ó. Aqui está dizendo que o homem nascido de mulher. É até interessante porque você pode perguntar assim, mas pera lá, pastor, dá para nascer aqui a não ser de mulher? Depende. Depende do quê? Depende de Deus. Como é que é isso? Vou lhe explicar. Você pode pensar assim, mas como é que pode um ser humano nascer se não for de uma mulher? Eu vou lhe fazer uma pergunta. Você sabe me dizer como é que é o nome da mulher que deu à luz a Adão? Você sabe? Não sabe, não? Pois é. Você sabe me dizer como é que é o nome da mulher que deu à luz a Eva? Também não sabe. Vou lhe dizer. Adão não teve mãe. A Eva também não teve mãe. Adão foi criado por Deus direto do pó da terra. Deus tirou do barro e fez o homem. E a mulher saiu da costela do homem. Então não teve mãe.
Então, se Deus colocar a mão, dá para nascer. Caso contrário, não dá mais. Só que tem uma coisa, entenda, preste bem atenção. Depois que Deus criou o Adão e a Eva, e fez o casamento do santo casal, aí Deus criou uma lei que para nascer nesse planeta depende de um ser humano, de um homem e de uma mulher. Essa foi a lei que Deus criou. O próprio Jesus, quando ele teve que se reencarnar, se encarnar para nascer aqui e para poder salvar o ser humano, ele obedeceu a lei que ele mesmo criou. Ou seja, nasceu da Virgem Maria. Percebe isso? Então vamos lá. Então você já entendeu aí, né? O homem nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação, nasce como uma flor murcha, foge como a sombra e não permanece. Agora, lembra da pergunta? O homem nasce salvo ou perdido? Eu vou ler 3 versos da Bíblia e vou repetir, vou fazer a pergunta de novo. Vou ler 3 contigo agora. Você está em Jó capítulo 14, 1 e 2. Agora você vai folhear a sua Bíblia e vai ler comigo aqui o que está escrito no livro dos Salmos, capítulo 51, versículo 5. Veja, nós estamos querendo saber hoje se o ser humano nasce salvo ou perdido. Essa pergunta eu vou discutir ela assim um bom período aqui. Tá bom? Vamos lá. 51 é o capítulo, versículo 5. Já achou? Parabéns. Você está ficando craque já toda noite, estudando a Bíblia assim, é fácil. Olha lá, verso 5 diz assim, ó. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Olha a conclusão que chegou o patriarca Davi. Agora é Salmo 58, versículo número 3. Olha o que está escrito aqui, ó. Desviam seus ímpios desde a sua concepção, nascem e já se desencaminham proferindo a mentira. Rapaz, entendeu? Olha quando é que o indivíduo se desvia. Presta atenção, vamos conversar aqui, ó. Desviam seus ímpios desde a sua concepção. Então é o seguinte, quando a mulher ficou grávida, o bebê já está desviado do caminho, olha. Vou repetir, ó, desvia os seus ímpios desde a sua concepção. Aí nascem e já se desencaminham proferindo mentiras. A criancinha, o menininho, a menininha pequenininha assim, ó, mentiroso. A menininha mentirosa. E a mocinha mentirosinha. E o rapazinho mentirosinho. E o rapazão mentirosão. E a moçona bonitona mentirosona. E o homão barbadão mentirosão. Essa é a condição humana. Dá para entender isso? Eu vou ler um outro texto bíblico. Só que agora é o Salmo 7. Eu vou ler o verso 14. Vamos ler? Olha aqui, ó. Está aqui, ó. Salmos. Vou pegar aqui o capítulo 7 e vou ler o verso 14. Olha o que está escrito aqui, ó. Salmo 7, 14. Eis que o ímpio está com dores de iniquidade, concebeu a malícia e deu à luz a mentira. Olha que texto impressionante. Ó, diz que o ímpio, ele está com dores de iniquidade. Eu conheço dor de cabeça, conheço dor de dente, dor de barriga, mas dor de iniquidade só encontrei na Bíblia. É interessante, né? Pois é. Aí se você fizer uma investigação bíblica para tentar descobrir o que é uma dor de iniquidade, é a vontade de praticar a coisa errada. Por exemplo, quando o marido e a mulher brigam, e aí eles ficam de mal, aí um vai para um canto, outro para o outro, né? Aí lá fica pensando assim, acho que vou separar dela, vou separar dele, vou embora. Dores de iniquidade. Eu acho que vou bater nessa mulher, bater nesse marido. Dor de iniquidade. O casado namorado está namorando, aí está planejando ali um adultério, uma relação antes do casamento. A Bíblia chama isso de dor de iniquidade. O ladrão está lá planejando um furto. O planejamento chama-se dor de iniquidade. A Bíblia chama isso de dores de iniquidade. Conceber a malícia, a pessoa decide fazer. E dar a luz ao pecado, ela vai lá e pratica porque não tem mais jeito, é aquilo ali mesmo. Isso é o tripé. Então, eis que o ímpio está com dores de iniquidade, concebeu a malícia e deu a luz à mentira. Agora eu vou voltar à pergunta inicial de hoje. Você já tem condição de responder, porque já lemos 3 versos da Bíblia. O homem, a mulher, o ser humano, nasce salvo ou perdido? Agora você já sabe, ficou muito fácil, não ficou? Então veja aí, olha, ó, o homem, ele nasce perdido. Foi por isso que Cristo disse a Nicodemos, importa-vos nascer de novo. Aqui está a razão do tema de hoje. Cristo disse a Nicodemos, olha, importa-vos nascer de novo. Então agora,
para você entender bem o estudo de hoje, nós vamos trazer para o cenário desse estudo, aqui, a história de Nicodemos. É uma das histórias que eu entendo aqui, para o novo nascimento, uma das mais completas. Está aqui, ó, no Evangelho de São João, está registrado no capítulo 3, a partir do verso 1. Eu vou ler e você vai me acompanhar aí na sua Bíblia e na sua tela também. Diz assim a Bíblia, João 3, verso 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Ele era um dos principais dos judeus. O verso número 2. Este de noite, ele foi ter com Jesus. E lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus. Respondeu para Nicodemos, em verdade, eu te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Versículo número 4. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Ele pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus, em verdade, eu te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Vamos parar um pouquinho aqui, porque eu li aí 5 versos da Bíblia. A história de Nicodemos é uma história impressionante, porque ele era um líder religioso. Ele era considerado um dos maiorais entre os judeus. E ele era religioso praticante. E é claro, ele entendeu que o ministério de Cristo era um ministério sagrado e ele aceitou. Só que ele não poderia declarar isso publicamente, porque os seus amigos que rejeitavam a Cristo, iriam então agora colocar ele de lado. E ele pensou assim, mas eu tenho que dar um jeito de me encontrar com Jesus. Eu preciso me encontrar com esse homem. Ele é Deus. E ele então deu um jeito, ele foi se encontrar com Jesus de noite. Imagine, de noite. Olha, meu amigo, graças a Deus que ele foi de noite. De alguma maneira ele foi. Não importa como você hoje sentou aí para assistir esse programa. O que importa é que você está aí. Entendeu? É isso que importa. E ele então chegou diante de Cristo. Sabe qual era a intenção dele? A intenção dele era chegar diante de Cristo, se arremessar aos pés de Cristo e pedir a Cristo misericórdia, ajuda. Mas quando ele chegou diante de Cristo, o orgulho dele de líder falou mais alto. E aí ele pensou assim, eu vou então agora conversar com Cristo de líder para líder. E ele começa como quem vai bajular. Rabi, ó a linguagem dele, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Aí disse que Jesus deu uma olhadinha para ele assim e falou assim, ó, em verdade eu te digo, quem não nascer de novo não pode, ver o reino de Deus. Quando Jesus ia falar uma grande verdade, meu amigo, minha amiga, ele falava assim, em verdade eu te digo. Quando ele iria falar uma verdade comum, natural, ele falava assim, em verdade te digo, já dizia logo. Quando ele disse para Nicodemos, em verdade eu te digo, ele vai dizer para Nicodemos uma grande verdade. Importa-vos nascer de novo. Quando Nicodemos ouviu que ele precisava nascer de novo, ele se armou. Porque o ser humano é assim, quando ele quer dizer não, ele arruma as desculpas mais engenhosamente elaboradas na sua mente humana. Diz que Nicodemos olhou para Cristo e perguntou assim, como é que pode um homem nascer sendo velho? Olha a ideia dele. Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? É isso? Todo mundo sabe que não dá para acontecer isso, né? Ele está falando de algo impossível. E aí Jesus responde para ele. E aí volta aqui para o verso 5, em verdade eu te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quando ele ouviu isso, o nascer de novo que Cristo estava se referindo, tinha a ver com o batismo. Tinha a ver, meu amigo, com uma declaração pública. Nascer de novo, da água e do Espírito. É isso? É. Aí Jesus fez uma outra afirmação para Nicodemos. Agora é João 3, versículo número 6, está escrito assim, o que é nascido da carne é carne, ele disse para Nicodemos. O que é nascido do Espírito é Espírito. Olha, Nicodemos, o primeiro nascimento, o nascimento biológico, esse nascimento, o primeiro que você nasceu, não escolheu a família para nascer, não escolheu o estado, não escolheu também a condição financeira. Esse primeiro nascimento não te leva para o céu de jeito nenhum. O nascimento biológico, você nasce perdido. Jesus está dizendo para ele, o que é nascido da carne é carne. Agora, o que é nascido do Espírito é Espírito.
Nicodemo, você nasceu da carne. Só que para você herdar o meu reino, de Jesus dizendo para ele, você precisa nascer do Espírito. Amigo, aqui Jesus fala para Nicodemo de um segundo nascimento. Aí eu fui analisar, quando Jesus disse assim, o que é nascido da carne é carne. Sabe por que Jesus estava dizendo aquilo? Eu vou lhe explicar por quê. E eu vou abrir a Bíblia de novo, você vai me acompanhar. Por que Jesus disse o que é nascido da carne é carne? Não dá para entrar no reino de Deus. Olha lá. Ó. Jesus falou para Nicodemos assim, olha, não te admires de eu te dizer, Nicodemos, importa-vos nascer de novo. Olha Jesus dando para Nicodemos o recado, ó, importa-vos nascer de novo. Amigo, será que hoje, nesse momento, será que Jesus não está dizendo para você nascer de novo? Será que Cristo não está dizendo assim, você precisa começar uma nova vida? Agora, você vai entender agora o porquê que Nicodemos precisava nascer de novo e o porquê que nós precisamos nascer de novo. Você vai entender agora. Quando Jesus falou assim, olha, o que é nascido da carne é carne. Não serve para morar no céu, não. Então, presta atenção no que eu vou ler agora, que está escrito aqui na carta de Paulo aos Gálatas. Olha só, por que esse primeiro nascimento, que o ser humano nasce, o nascimento biológico, não garante a salvação para ninguém. Não garante. Eu estou aqui na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5. Eu vou ler a partir do verso 19. E já vai aparecer aí na sua tela, você acompanha comigo, olha. Olha o que diz Paulo aos Gálatas. Ora, as obras da carne são conhecidas e são, agora Paulo ele vai especificar, e são, olha lá, olha só, prostituição, que obra miserável é essa, hein? Olha, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, invejas, misericórdia, iras, discórdias, dissensões, olha, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora eu vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Você entendeu por que Cristo disse a Nicodemos? Entendeu? Você entendeu, amigo, por que foi que Cristo disse a Nicodemos? Olha, o que é nascido da carne é carne. Não dá para entrar no céu, não. Não. O indivíduo nasceu, cresceu, fazendo a vontade da carne. Se não nascer de novo, amigo, amiga, não existe reino do céu para gente assim. Deixa eu fazer um comentário baseado no que eu já li. Ó, Paulo está escrevendo assim, ó, as obras da carne são conhecidas e são, aí a Bíblia coloca 2 pontinhos, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices. Gente, feitiçarias. Olha a lista é grande. Agora, presta atenção. Presta bem atenção. Esse é o primeiro nascimento. Tem um ditado popular que diz assim, não, mas eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Se você pegar esse ditado e trazer ele para o mundo espiritual, olha como é que vai ficar. O indivíduo nasce perdido, ele cresce perdido e vai morrer perdido? Não, amigo. Então agora eu vou lhe ensinar como é que você deve agir. Você deve pensar assim, olha, eu nasci assim, eu cresci assim e descobri que não é assim, vou mudar de vida. Entendeu? Olha, eu nasci assim, eu cresci assim, mas eu descobri que não é assim, eu vou mudar de vida. Aí se você fizer isso, sabe o que vai acontecer? Aí o reino dos céus é para você. Você entendeu? Amém? Agora, olha aqui, ó. Nascer de novo envolve mudança de vida. Nascer de novo envolve decisões. E decisão é para gente inteligente. Mudança de vida é para quem pensa grande. Mudar para melhor é para quem quer investir no seu próprio futuro. Porque a vida, ela não se limita apenas a essas coisinhas da terra. A bens materiais, a famas terrestres, a dinheiro. Não, não, não. A vida ela vai além disso, amigo. Vai muito além disso. Agora eu quero lhe apresentar, sabe o quê? A orientação bíblica para aqueles e aquelas que decidiram nascer do Espírito. E volta para o livro de Gálatas,
capítulo 5, aqui, e o versículo agora é o 22 e o 23. Veja o contraste das obras da carne. Agora a obra do Espírito. Olha lá. Mas o fruto do Espírito é, olha lá, o primeiro fruto do Espírito é amor. Se você pegar essa palavra amor, e você pegar lá a primeira obra da carne, a primeira obra da carne é prostituição. O primeiro fruto do Espírito é amor, é um contraste. Sabe o que significa? Aqueles que se prostituem não se amam. Você entende isso? O rapaz e a moça que no namoro praticam relação antes do casamento, esse rapaz e essa moça, eles estão caminhando para um rumo que no final é a morte eterna. O marido ali, ó, que não é fiel à esposa, ele está pisando em terreno de Satanás. Você vê, a primeira obra da carne é a prostituição, o primeiro fruto do Espírito é amor. É um contraste muito grande. Então, sabe qual é o desafio? Sabe por que eu gosto do Evangelho, amigo? Sabe por que eu prego o Evangelho? Porque o Evangelho, ele mexe com você, ele trabalha com você para mudar a tua vida, para você ser feliz aqui e ainda alcançar a vida eterna. Pregação do Evangelho, ela mexe com as estruturas do ser humano, do homem, da mulher. Entendeu? Ó, do rico, do pobre, do branco, do negro, daqueles que são estudados, daqueles que não têm estudos. O Evangelho que eu estou pregando para você, é um Evangelho que mexe com as suas estruturas. E sabe por que ele mexe? Porque ele é o Evangelho do reino. Jesus, quando esteve aqui, a abordagem dele era para mudar a vida do ser humano. Vamos voltar para Gálatas, capítulo 5, verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor. Olha aí, alegria. E essa alegria aqui não tem nada a ver com a alegria terrena. Essa alegria terrena, que faz parte das obras da carne, a alegria terrena, ela passa rápido, muito rápido. É tudo muito rápido. Essa alegria que a Bíblia se refere aqui é uma alegria que vem pelo fruto do Espírito. Então, o primeiro fruto do Espírito é amor. Aí vem alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Você entende? Isso aqui Jesus oferece para você. Você tem condição de ter isso aqui no seu coração. Mas é preciso tomar uma decisão. A minha vida não tinha sentido. Mas no dia que eu me encontrei com Cristo, Cristo trouxe sentido para a minha vida. Amigo, servir a Jesus é algo extraordinário. Jesus traz paz para o coração do homem e da mulher. Jesus, ele traz amor e alegria para o coração daqueles e daquelas que decidiram servir a Ele, com inteireza de coração. Agora, presta atenção. Olha a confissão que nós precisamos confessar hoje. Preste bem atenção. Ó, primeiro, crê em Jesus Cristo. Esse é um passo. Segundo, arrepender-se de todos os seus pecados. Esse é o segundo passo. Terceiro passo, confessar os pecados. Hoje à noite você vai colocar um travesseiro em volta da sua cama, você vai se ajoelhar ali em cima e vai fazer uma retrospectiva da sua vida diante de Cristo. Confesse seus pecados. Aí decidir-se pelo batismo. O batismo, meu amigo, é um presente de Deus para você. O batismo é para enterrar os seus pecados passados e você começar uma nova vida com Cristo. Foi por isso que ele deixou o batismo. Eu sugiro a você decidir hoje pelo batismo. Agora, veja bem, razões para o batismo. Eu vou lhe apresentar algumas razões. Primeira razão, para ter o nome no livro da vida. Olha o que diz Apocalipse 20, verso 15. Olha o que está escrito aí, ó. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Deixa eu te perguntar, meu amigo. Você quer que o teu nome vá para o livro da vida? Você quer decidir hoje pelo batismo? Quer tomar uma decisão hoje para escrever seu nome no livro da vida? Então, o primeiro passo é Cristo pela fé, os mandamentos por amor, ser batizado e seguir. Pronto. Outra razão, para ter o perdão dos pecados passados. Respondeu-lhe Pedro,
arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Está vendo aí? Sugestão bíblica. Eu vou te contar. Se eu pudesse, eu me batizaria hoje de novo. Aliás, deixa eu abrir meu coração para você. Eu vou abrir meu coração. Ó, hoje eu iria vir pregar aqui, sabe do quê? Com a minha bata de batismo. Eu olhei para ela assim, pensei. Aí eu pensei assim, não, acho que eu não vou não. Mas eu tive vontade. E vou dizer uma coisa para você. Hoje era para mim estar realizando aqui um batismo. Ó. Sabe por que eu não estou realizando? Porque nós estamos obedecendo toda uma orientação aí para evitar algumas coisas e tal. Mas seria tão bom, né? Já pensou? Mas logo, logo, nossa equipe, nossos pastores que estão aí ajudando você, nossos líderes, vai ajeitar os detalhes finais para o seu batismo. A partir de sábado à noite, pastor Luiz, meu irmão, ele vai pregar através da Novo Tempo, que vai ser transmitido para os demais canais, para o YouTube, Facebook, as redes sociais, todas aí, na Semana Santa. E no final da Semana Santa, nós queremos batizar você. Vai ser uma festa. Nós queremos um Pentecoste aqui no estado do Amazonas. Eu creio que você já decidiu. Eu acredito que você é sincero e que você não vai resistir ao chamado do Espírito Santo. Mais razões para o batismo. Para começar uma nova vida com Jesus Cristo. Tudo o que Jesus espera. Ele espera você tomar essa decisão. Jesus espera que você tome uma decisão de começar uma nova vida ao lado dele. Eu acredito no poder da escolha e da decisão. Outra coisa, para ser salvo. Sabe o que é que diz Marcos, capítulo 16, versículo 16? Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Amigo, a pregação do evangelho verdadeiro, a aceitação do evangelho verdadeiro e o batismo na igreja verdadeira são passos dados para a salvação de todo aquele que crer. Mais um pouquinho aqui, ó. Para ser chamado de filho ou de filha, amado ou amada de Deus. Quando Jesus foi batizado nas águas, sabe quem foi o pastor que batizou Jesus? Chamava-se João o Batista. Ele batizou Jesus. Quando Jesus foi batizado, o céu se abriu. Aí uma voz do céu, era a voz de Deus o Pai, dizendo: este é o meu filho amado, nele eu tenho prazer, nele eu me comprazo, é nele que eu vou me manifestar. Foi ele que eu enviei para salvar a humanidade. Eu tenho prazer nele, através dele eu falo para a humanidade. Quando você é batizado, Deus fala assim, ó, este é o meu filho amado, esta é a minha filha amada, nesse meu filho eu tenho prazer, vou me manifestar nele. Aí você passa a ser um discípulo de Jesus, passa a ser um servo de Jesus, uma serva de Jesus. Meu amigo, vale a pena. Vou lhe dizer uma coisa, olha aqui, ó. Servir a Jesus é uma honra. Servir a Cristo é um privilégio. Ser um representante de Cristo aqui é uma honra grande. Você entende isso? Eu coloquei aí na sua tela agora qual deve ser a tua decisão. Eu vou dizer a tua porque eu já decidi. Agora é a sua. Queria que você fizesse dessas palavras as tuas palavras. Desejo ser batizado seguindo o exemplo do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos meus pecados e para ter uma nova vida ao lado de Deus e de Jesus Cristo. Esse é o seu desejo? Então nós vamos conversar um pouquinho para encerrar o programa de hoje. Nós vamos conversar bem agora. Sabe por quê? Porque é o seguinte. Deus tem um plano para você. Deus tem sonhos para você. Deus, ele tem uma vida eterna para te dar. Deus, ele aguarda por sua decisão. Porque Deus não pode invadir o nosso coração e a nossa vida. Deus, ele deu para mim e para você o livre-arbítrio. Por isso hoje ele diz assim, olha, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ó, hoje, se ouvirdes a sua voz, a voz do Espírito Santo,
Não endureçais o vosso coração. Eis que hoje, agora, é o momento da salvação. Cristo está te chamando, meu amigo. Cristo está te chamando, minha amiga, para uma decisão eterna ao lado dele. Para entregar a vida. Para ser batizado. Para ser batizada. Para começar uma nova vida. Ele vai amparar você. Ele vai guardar você. E Ele vai preparar você para o reino dos céus. Agora só tem uma coisa. Ele não pode forçar. Porque o reino de Deus não vai ser ocupado por pessoas que foram para lá contrária à vontade. Contra a vontade. É pessoas que escolheram. Eu escolhi servir a Jesus. E eu gostaria muito que agora, nesse momento, você tomasse também a sua decisão. Eu quero orar por você. Eu quero interceder por você. Quero apresentar a sua decisão diante de Deus. Aí agora eu pergunto, eu já posso apresentar a sua decisão pelo batismo para Deus através da minha oração? Eu queria que você pegasse aí o seu telefone, você manda um WhatsApp para a pessoa que está te acompanhando e você vai dizer para essa pessoa assim, olha, eu decidi a ser batizado, eu quero ser batizado. Você vai fazer esse favor para mim. E aí essa pessoa vai cuidar dos detalhes. De repente pode ser um ancião da igreja, pode ser um irmão missionário da igreja, pode ser aí na sua casa o seu pai, a sua mãe, enfim. Aí essa pessoa vai entrar em contato com nossos pastores que estão espalhados por aí, são vários pastores. Nós queremos agora colher a sua decisão. Nós queremos ter acesso à sua decisão para preparar, ajeitar os detalhes finais para você ser batizado. Nós queremos fazer uma festa no seu batismo, grande, uma festa grande. Você merece, porque você decidiu. Você decidiu ser uma nova criatura. Então agora eu quero orar por sua decisão. Parabéns, Deus seja louvado. Tá bom? Feche seus olhos agora e nós vamos orar a Deus, pedir aquela bênção, a consagração da sua decisão. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, louvado seja o teu santo e poderoso nome, porque nesta noite houve salvação nesta casa. Louvado seja o teu nome, porque este meu irmão, teu filho e tua filha, estava perdido e agora reviveu porque decidiu ao lado de Cristo. Querido Pai, que neste momento, esta pessoa sinta a alegria pela decisão eterna que tomou ao lado de Jesus Cristo. Obrigado, Pai, que esta pessoa, neste momento agora, sinta o prazer de te servir e seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder. E que muito em breve, essa pessoa possa ser batizada para enterrar os pecados passados e começar uma nova vida ao lado de Jesus. Nas tuas mãos eu os entrego, em nome de Jesus. Amém. Foi um prazer muito grande. Parabéns por sua linda decisão. E até amanhã, se Deus quiser.